Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual, dando continuidade na nossa aula de física. A gente falou das 3 leis de Newton, né? E criamos alguns sistemas de forças aqui, apresentamos para você a força de atrito. E agora nós vamos falar sobre o plano inclinado, que é mais uma modalidade de sistema de forças para as 3 leis de Newton, né? Ô aluno, deixa eu falar uma coisa para você. As nossas aulas estão na sequência lógica de ensino-aprendizagem do ensino médio e da maioria dos livros didáticos convencionais no nosso país. Então, se você quer ter, né, uma aula de física completa e quer acompanhar o nosso trabalho, comece da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim sucessivamente. Você vai perceber que tem uma sequência. Cada assunto tem uma parte de revisão de conteúdos com resoluções de exercícios. A gente revisa através da resolução dos exercícios. Então, por exemplo, cinemática escalar. A gente fez movimento uniformemente variado, velocidade média e uma resolução de 5, 7 exercícios aproximadamente para que você possa fazer a sua revisão aí, né, dos conteúdos. Aqui não vai ser diferente. Então nós vamos fechar hoje as aulas de plano inclinado. Na próxima aula será a aula de revisão. 5 exercícios, há momentos que a gente faz 5, outros a gente faz 7, tá? Ou 6. De 5 a 7 exercícios aproximadamente. Na próxima aula nós selecionamos 5 exercícios básicos das 3 leis de Newton com sistema de força com atrito e sem atrito para você estar interagindo com esses conteúdos, tá certo? Então vamos lá. Bom, o plano inclinado, né, é aquele plano em que, por exemplo, vamos supor que eu inclino o piso dessa sala aqui num ângulo mais ou menos de 30 graus. A tendência é eu se deslocar, né, para a extremidade até a porta da sala. Eu rolar, se eu deitar, é perigoso, dependendo da inclinação, eu saio rolando aí, ladeira abaixo, né? Por quê? Porque a declividade, ela emite uma força, sem eu precisar andar. Basta se eu tiver, por exemplo, num carrinho de rodas, vamos colocar assim, uma cadeira de roda, por exemplo, se eu colocar ela aqui, ela vai ficar parada. Mas se eu inclinar aproximadamente 20 a 30 graus, a tendência é ela sair andando. Exatamente porque existe uma força no plano inclinado, correto? Que depende de uma força externa ao corpo, né? Ela age de acordo com a gravidade. E nós vamos ver isso aqui agora, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Imagina aqui, né? Você tem um plano, correto? Tá vendo o plano aqui, né? Imagina que no plano, quais são as forças que atuam no plano? A força peso e aqui a força normal, correto? No plano, peso é igual a normal, correto? O peso é grandeza vetorial, a normal é grandeza escalar, porque ela não é vetorial, tá certo? Ela é força de sustentação, ela não promove o movimento, o peso promove. Se eu soltar um giz aqui, né, pegar esse pedaço de giz aqui e soltar, ela vai promover o movimento de cima para baixo, beleza. Então, no plano, né, quando eu piso num plano, eu tenho 72 kg de massa. Então eu vou exercer 720 newtons sobre o piso da sala. Automaticamente a sala vai me devolver 720 newton, correto? Porque a resultante das forças é 0. O bloco ele não desce nem sobe, ele fica parado. Então a resultante é 0, correto? Agora imagina, tá? Vou desenhar aqui esse bloco, tá? Ele tá aqui, ó, com a força peso e aqui com a força normal. O que você acha que vai acontecer se eu pegar esse plano e levantar ele um pouquinho, inclinar ele um pouquinho num ângulo aqui que eu vou chamar esse ângulo de θ, como esse aqui, ó, certo? O que vai acontecer? Esse bloco, dessa posição, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Não é verdade? Ele vai ficar naquela posição ali, correto? Bom,
Tranquilo. Mas o que muda na força peso e na força normal? Na força peso não muda nada. Por quê? Porque o peso ele é sempre vertical. Ele vai continuar exercendo aqui verticalmente. Correto? Tranquilo? Beleza. Só que aí, ô professor, mas tá, beleza, o peso continua. Só que o que mantém esse bloco em contato com a normal aqui, com o piso aqui? É exatamente isso, né? Vai existir aqui uma força que vai estabelecer esse contato aqui, ó. E é exatamente isso. À medida que eu vou levantando isso aqui vai abrindo, ó. Tá vendo? Então esse ângulo θ, ele pode ser condicionado aqui, ó, nessa abertura. Ou seja, eu tô aqui, se eu levantar um pouquinho, ela já abre aqui, ó, né? Ela já vai haver um vetor de força aqui, né, que vai abrir em relação ao força-peso, a força-peso. Por quê? Porque é essa força aqui que mantém o contato do bloco com o plano. Tanto é que, se eu levantar isso aqui assim, ó, inclinar isso aqui até isso aqui, esse contato não é mais estabelecido. Aí o bloco vai cair aqui, ó, vai descer com a mesma força-peso, sem normal, vai descer ao chão sem contato com esse plano. Ah, professor, quer dizer que se o plano estiver inclinado 90 graus, o contato, a força de contato entre o bloco e o plano é zero. Correto? E aí, se por acaso eu levantar, eu inclinar maior que 90 graus, não se estabelece o contato está completamente perdido aí. Correto? Aí a gente não precisa pensar nisso, aí o bloco está em queda livre. Correto? Maravilha? Maravilha. Então, conforme eu vou ampliando, certo, a inclinação desse plano, esse ângulo de abertura, ele também vai aumentando. Até atingir 90 graus, ó, aqui, é a hora que isso aqui vai para trás, a hora que essa abertura está aqui, ó. Aí ele vai ser um vetor, mais ou menos, vou fazer pontilhado para você não confundir. Aqui, ó, certo? Ele vai ser um vetor imaginário aqui para trás, que de valor nulo. Correto? Ah, professor, legal, hein? Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é, então quer dizer que se eu levantar 30 graus aqui, abre-se 30 graus aqui entre essas duas forças? Sim, perfeitamente. E quem é essa força de contato, pessoal? Professor, é o PN. PN, vou colocar aqui, ó, componente normal da força peso. Maravilha, é a componente normal. É aquela força que estabelece o contato entre o bloco e o plano. Beleza, legal, professor. Bacana, né? Bom, aí no plano o bloco tem a tendência a ficar parado, não tem? Tranquilo. Como nós estamos sem atrito, eu estou falando ali, né, do plano inclinado sem atrito. Você há de concordar comigo, como não tem atrito, a tendência desse bloco é descer. No plano ele fica parado, mas basta 0,01 grau de inclinação para esse bloco já começar a descer. Ah, é verdade, independente dele ter força ou não. Ele desce naturalmente, é como uma cadeira de roda que você coloca ela no plano, de repente você inclina esse plano, ela vai começar a descer. Pô, professor, bacana. Então quer dizer o seguinte, que existe uma força, professor, um vetor aqui, ó, que age para cá, para fazer esse bloco descer. Não é? Com certeza. Vai existir uma força, certo? Que vai fazer esse bloco descer. É claro que essa força vai depender da inclinação. Se a inclinação for pequena, o bloco vai descer devagarzinho, quer dizer que a força que atua sobre ele na inclinação é pequena. Se eu inclinar bem próximo de 90 graus, o bloco vai descer de uma vez. Você já andou de escorregador, né? Você já brincou no escorregador, no tobogã lá? Você sabe mais ou menos como é que é no parque de diversão, né? Quanto mais
maior for a inclinação, né, melhor do escorregador, maior é a descida e mais rápido, não é assim? Aqui também segue, correto? Ah, e quem que é isso aqui? Isso aqui nós costumamos chamar de PT. O que é o PT? É a componente tangencial da força peso. Ah, então é ela que vai fazer, né? Que vai fazer, eu vou, em vez de colocar setinha aqui, eu vou colocar igual, tá? Não é igual da matemática, tá? Porque igual da matemática envolve números. Ou é igual componente, né? Peso N é uma legenda aí, tá? Beleza? Maravilha? Tranquilo. Então quer dizer que esse peso tangencial é que faz o bloco descer, ele escorregar. Exatamente. Exatamente isso, né? Então, como que vai ser a interação dessas três forças, professor? Como é que elas se interagem? Qual é a relação que elas têm com o ângulo de inclinação? Vou puxar o peso até aqui embaixo. Alunos, para ficar legal, para ficar bonitinho o desenho que eu estou fazendo aqui, eu vou encurtar o tamanho dessa seta aqui, tá? Para ficar mais ou menos dentro do esquema que a gente quer mostrar aqui para vocês. Olha só esse vetor, ó. Eu vou pegar esse vetor e vou transportar ele para cá, ó. Veja bem. Ô professor, posso pegar esse vetor e colocar aqui? Claro, eu não mudei direção, nem sentido e nem o tamanho dele, então eu vou projetar ele aqui. Ele vai ser... Eu vou até fazer uma cor diferente. Ele vai vir aqui, ó, o PT aqui, ó. Olha aqui que eu tenho, alunos. Um triângulo retângulo. Então nós podemos escrever aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. O peso gravitacional inclinado como hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui o peso tangencial e aqui o peso normal. Certo? E aqui o nosso ângulo θ. Eita, professor, olha que maravilha. Eu peguei esse triângulo, coloquei ele aqui, ó. Virei, né? Claro. Virei ele assim, coloquei ele aqui para a gente ficar com uma visão melhor. Então nós temos um triângulo retângulo aí, né? Com hipotenusa, peso gravitacional, componente tangencial do peso e normal. Ô, professor, então agora qual é a relação entre esses três, né? Seno de θ não é cateto oposto sobre hipotenusa? Ó, vou escrever aqui, ó. Seno de θ não é cateto oposto, olha lá, ó. Cateto oposto PT sobre a hipotenusa. Então nós podemos dizer que o PT é igual a peso gravitacional vezes seno de θ, tá aqui, ó. Ah, que legal! Realmente, se eu pegar esse seno aqui, cateto oposto, sou hipotenusa. Agora, se você não sabe seno e cosseno e tangente de triângulo retângulo, você tem que pegar os livros e estudar. Nós falamos sobre trigonometria nas aulas de matemática, nós falamos sobre funções trigonométricas. Nós vamos gravar aqui 10 aulas de geometria, tá certo? As nossas últimas 10 aulas serão de geometria. A hora que nós encerrarmos polinômios, matemática, nós vamos ter uma aula aqui só de geometria. E aí a gente vai abordar esse assunto, tá? Mas é uma coisa muito simples, é fácil, não é difícil de fazer. Ah, professor, então quer dizer que o peso tangencial em relação ao ângulo, peso normal, desculpa, PN, componente normal, em relação ao peso gravitacional, né, em relação ao triângulo retângulo, ele é cateto adjacente. Cateto adjacente, certo? Então, o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, então vou fazer cosseno é PN sobre P. Multiplicando em cruz, eu posso escrever que o PN é o peso gravitacional vezes o cosseno de θ. Com certeza, ó. Com certeza. Certo? Agora, veja bem, hein, alunos? Para a gente diferenciar. O peso tangencial, ele é um peso
de grandeza vetorial. Já o peso normal não é vetorial, porque ele não provoca deslocamento, ele é peso só de sustentação. Tá vendo como é que na mesma grandeza física, que é a força-peso, você pode ter duas grandezas, uma escalar e a outra vetorial? Não existe uma regra, isso vai depender da situação. Se você tem direção e sentido no movimento, né? Com direção e sentido, você tem uma grandeza vetorial. Se você não tem movimento, né, nessa força, essa força serve apenas de sustentação, é uma grandeza escalar. É o caso da tração e da força normal. Certo? Maravilha? Maravilha. Aí, ó, fechou. Fechou. Então, ali, ó, eu posso vir aqui, né? Quem que são as forças atuantes nesse bloco? Eu tenho a força gravitacional, que ela é vertical. Eu tenho o peso tangencial, que é uma grandeza vetorial. E aqui eu tenho o peso normal. Essas são as forças atuantes aí no meu sistema de forças, né? Do plano inclinado. Ô professor, então quer dizer que aqui a única força que provoca movimento no plano inclinado é o peso tangencial, não é? Com certeza. Então eu posso escrever que a resultante das forças que atua nesse sistema é o peso tangencial. Massa vezes aceleração é igual ao peso tangencial. Exatamente, garoto. É isso aí. Você pode pensar dessa forma, né? Então a resultante é peso tangencial. Volto a afirmar que força não é igual a massa vezes aceleração. O que é igual a massa vezes aceleração é a resultante das forças. Correto? Maravilha? Maravilha. Então aqui, ó, com atrito ficou mais fácil, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o peso tangencial, aqui eu tenho o peso gravitacional e aqui eu tenho o peso normal. Ó o ângulo θ aqui, ó. E, claro, né? Projeção do meu vetor PT aqui, ó, vai me gerar um triângulo retângulo PT aqui, ó. Correto? Maravilha? É? Entenderam isso, alunos? Bom, aqui, só um instantinho. Eu fiz o desenho errado aqui. Só um instante, ó. Esse aqui vem até aqui, ó. Então, na realidade, nós temos... Deixa eu apagar aqui, né? Ó, que a gente erra também. O que nós temos é isso aqui, ó. Isso aqui vai vir aqui e o triângulo retângulo vai formar exatamente aqui, ó. Porque do jeito que eu fiz ali, dá a entender que o triângulo retângulo era aqui e que o peso era um cateto, tá? Então aqui é o peso normal, ó. O peso tangencial, perdão. Olha eu apagando com a mão, ó. Olha lá, ó. Peso normal, agora tá certo. Vou fazer esse triângulo aqui para vocês, ó. Ó, peso gravitacional, certo? Peso normal e aqui o peso tangencial e aqui o ângulo θ. Maravilha, esse triângulo tá. Virei ele assim, coloquei ele em pé e aqui o ângulo de 90 graus. Peso normal e peso tangencial são catetos desse triângulo. E o peso gravitacional vai virar uma espécie de uma hipotenusa. A gente virou a figura ali. Entenderam, alunos? Ah, professor, mas ali é com atrito. Opa! Com atrito? Então quer dizer que nós temos a força de atrito aqui, ó, o FAT. O FAT do bloco força de atrito. Aê! Ô, professor... Então, ali para calcular a força de atrito, basta fazer μ vezes a normal? Negativo. A força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a força de contato que é estabelecida aqui. No plano, o contato é feito pela normal, que é igual a peso. Aqui não. Aqui o que estabelece o contato, ó, é o peso normal. Tá certo? Então é μ vezes o peso normal. Aí o meu FAT vai ser μ vezes... Quem que é o peso normal? Vai ser peso gravitacional vezes o cosseno do ângulo θ. Olha lá, ó, cosseno do ângulo θ. Ah, professor, então quer dizer que eu posso escrever assim também, ó. μ, m vezes g, que é o peso gravitacional,
vezes o cosseno θ, exatamente, você pode fechar a fatura aqui. Certo? Correto? Maravilha? Maravilha. Aí, para finalizar, eu tenho a resultante das duas forças. Aqui não tem atrito, então a resultante é igual ao peso tangencial, porque o peso tangencial faz com que esse bloco entre em movimento, né, no sentido de cima para baixo, no escorregador. Aqui não, aqui a minha resultante é o peso tangencial, só que agora eu tenho a força de atrito aqui, ó. Isso significa que se a minha força de atrito, se a rugosidade aqui exercer uma força de atrito maior que o peso tangencial, esse bloco não vai descer. Pega a mesa da sua casa aí, pega um caderno aí da sua casa e faz um teste, coloca uma borracha em cima e vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando. Você vai perceber que, dependendo da inclinação, a borracha não desliza no livro. Mas a hora que você chega numa determinada inclinação, ela começa a deslizar. Por quê? Porque o peso tangencial venceu a força de atrito. Correto? E o peso tangencial depende de quem? Do seno. À medida que o seno cresce, eu cresço também o peso tangencial. Porque o seno cresce com o aumento do ângulo θ. Não é verdade? Com o aumento do ângulo θ, ele cresce. À medida que o ângulo θ vai de 30 a 45, 60, o seno vai aumentando a capacidade do peso tangencial fazer esse bloco deslizar. Correto? Então, aqui, resultante, toda resultante é massa vezes aceleração, eu tenho peso tangencial menos φ. Tá aqui, ó. Aí, ó. Então, massa vezes aceleração, peso tangencial menos φ. Lembrando você que esse peso tangencial pode ser colocado como peso vezes o seno θ. Entender, alunos? Não é difícil, não é uma coisa complicada. O aluno que está começando agora, aquele aluno, né, inexperiente, chegou no primeiro ano do ensino médio agora, né, o professor começou a dar aula de física lá na escola, aí ele começa a ver os desenhos do plano inclinado, ele fica, nossa, como física é difícil. Aí ele vai colocando aqui física é difícil, mandando uma mensagem para o seu cérebro, essa mensagem grava no seu subconsciente, tá certo? E influencia todas as suas emoções, e as suas emoções começam a influenciar seu comportamento, e aí ele começa a deixar de estudar, de buscar ferramentas para poder aprender melhor, porque ele acredita que é difícil. Tudo aquilo que você acha difícil, você desiste, você larga a mão. Correto? Tá certo? Se você achar que é uma coisa fácil, que você lidar fácil, que você, né, vai tirar de letra, você corre atrás e consegue. Então, não tem nada de dificuldade aqui. O erro é de má interpretação e de falsas crenças. Agora nós vamos fazer 2 exercícios básicos envolvendo o plano inclinado para a gente fechar essa aula de hoje, ok? Você viu como é que foi rápido? Rapidinho, uma aula de 15, 20 minutos a gente conseguiu mostrar para você, né? Nós conseguimos mostrar para você as relações físicas, né, das 3 leis de Newton envolvidas no plano inclinado, tá certo? Vamos lá? Bom, então, para fechar, né, essa série de aulas de leis de Newton, nós vamos trabalhar esses 2 exercícios aqui, né? Nós adaptamos, tiramos eles dos livros didáticos convencionais, adaptamos eles aqui para a nossa videoaula, para não escrever muito, né? Não colocamos muitas informações, mas o que nós colocamos aí é suficiente para a gente resolver. Vamos lá, o nosso desenho não tá aquele desenho bonito, né? Maravilhoso, mas dá para a gente entender o contexto. Um bloco desliza sobre um plano inclinado sem atrito. Tá aqui, ó. Esse plano inclinado é composto por uma rampa de 60 graus de inclinação. Ele já deu aqui, 60 graus, certo? Aí ele fala, no ponto A, a velocidade é de 2 metros por segundo. Então, nesse ponto aqui, a sua velocidade vale 2 metros por segundo. Qual deverá ser a sua velocidade no ponto B do plano inclinado, que dista 4 metros do ponto A? Então, tem um ponto B aqui, ó, ele vai descer, partir de uma velocidade de 2 metros. Quando ele chegar aqui, qual vai ser a sua velocidade B nesse ponto? Ih, professor, tá tendo velocidade ali, vamos ter que usar conceitos da cinemática? Com certeza. Olha, ele me deu distância. E que é a velocidade B é o ponto final, aqui é o inicial, certo? Então eu posso usar a velocidade B, posso usar a equação Torricelli, ó. Mais 2 vezes A vezes o ΔS. Velocidade final é igual a inicial
né? Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O que está faltando para mim? O ΔS é 4, está faltando uma aceleração. Se ele tivesse partindo do repouso, né? Eu jogava 0 aqui na inicial aqui e beleza, só que está faltando a aceleração. Pois é, professor. Como é que eu vou achar a aceleração aí, hein? A gente sabe que a resultante das forças é igual ao peso tangencial. Ó. Se a gente fizer a localização aqui, né, fazer a identificação das forças melhor, ó, eu vou ter aqui o peso gravitacional, aqui o peso normal. Como não tem atrito, o peso normal para mim é indiferente, né? O que vale é essa aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho um plano inclinado sem atrito, a menor inclinação já produz movimento. Então, a minha resultante aqui que interessa é o peso tangencial. Esquece o peso gravitacional, esquece o peso normal. Bom, o peso gravitacional, ele vai ser para a gente calcular aqui, ó. O que é a resultante? Massa vezes aceleração. O que é o peso gravitacional? O peso tangencial é peso vezes o seno do ângulo de 60 graus. Ixi, professor. Mas agora eu tô com um problema também, hein, professor? Por quê? Porque tá faltando a massa aqui, ó. Não tem a massa, como é que eu vou calcular? Olha, alunos decoradores de fórmulas, ele começa a fazer o exercício, aí ele para no meio do caminho. Porque ele decorou a fórmula, ele não consegue interpretar as coisas, ele não consegue manipular as coisas a seu favor. Então ele decorou a fórmula, ele vê que naquela fórmula não existe o que ele precisa para resolver, ele para. E leva a dúvida para o professor, aluno. Destrincha, vai. Vamos lá, ó, vamos para cá, ó. Massa vezes aceleração. Quem que é esse peso aqui? É a massa vezes a aceleração da gravidade. O seno de 60, olha só uma coisa. O exercício deu. Como a gente não queria escrever muito, encher aqui de linguiça aqui para você, certo? Nós ocultamos esse dado para você. Em física, em exercício de física, eles dão seno, cosseno e tangente dos valores, tá? Nos exercícios, na maioria dos casos. Em matemática, não. Matemática você tem que saber o seno de 60. Correto? Existe uma tabelinha nos livros de trigonometria, mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vamos colocar aqui. A massa, como eu tenho uma igualdade, vou passar essa massa dividida, eu vou poder cortar, ó. Ah, maravilha, isso mesmo, né? Isso mesmo. Então, o que eu vou ter de aceleração? A minha aceleração da gravidade também eu ocultei, a gente usa, adota 10, então vai ficar 10 vezes. Vamos colocar números aí. A raiz quadrada de 3 é 1,7. 1,7 dividido por 2 dá 0,85. Então a minha aceleração vai ser 8,5 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, que maravilha. Então quer dizer que agora eu posso jogar lá e resolver. Achar a velocidade do ponto B? Com certeza. Velocidade de B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 vezes, quem que é o A? 8,5, perdão, diz quebrando, né? Como sempre. E o ΔS 4. Que legal. Então quer dizer que aqui eu vou ter o quê na igualdade? 4, porque é 2 ao quadrado. Agora vamos lá. 8,5 vezes 2 vai me dar 17. 17 vezes 4 vai me dar 68. Porque 2 vezes 17 é 34. 2 vezes 34 é 68. Somado aqui, ó, eu vou ter um V de B ao quadrado, opa, igual a 72. O meu V de B vai ser a raiz quadrada de 72. Fica à vontade para você colocar a resposta na calculadora aí, tá? Só que saiba que lá na prova do vestibular não vai ter calculadora. Quando você chega numa situação dessa, a melhor coisa é você fatorar, né? A raiz quadrada. Isso aqui é 36 vezes 2.
Como a raiz quadrada de 36 é 6, então vai dar 6 raiz de 2 metros por segundo a velocidade no ponto B. Percebe como um espacinho desse aqui a gente consegue fazer milagres aí, resolvendo aí exercício de complexidade? Aí o aluno vai escrevendo um monte de coisa assim, ele fala, nossa, isso aí dá umas 2 folhas de caderno, mas não é não. Os exercícios são pequenos, né? Quando você conhece o conceito, você cria um resumo de resolução de tal forma que dá para todo mundo entender. Entendeu? Gente, veja bem uma coisa, o aluno ele tem que separar a física da matemática. Sabe qual que é a sua dificuldade, aluno? A sua dificuldade muitas vezes é em matemática e você acha que é em física. Por exemplo, isso aqui é matemática. Essas equações aqui, tudo é matemática. Correto? Seno de 60 é matemática. Você tem que saber matemática. Não tem nada a ver com física. O que é física nesse exercício? Você saber a identificação das forças. Você saber que sem atrito qualquer força gera movimento. E você saber que a resultante das forças que atuam nesse sistema é igual ao peso tangencial. Isso é física. O resto que eu coloquei aí, massa vezes aceleração, v ao quadrado, é tudo matemática. Tá? É tudo matemática. Tá certo? Então separa isso. Bom, agora nós vamos resolver o exercício 2, né? Senhora, vixe, professor, que desenho que é esse aí? Né? O senhor não fez nenhum exemplo desse desenho aí não vai ser difícil esse aí, hein? Olha! Calma que nós vamos aplicar os mesmos conceitos que a gente estava aplicando até agora. Não vai diferenciar, não vai mudar nada. Os conceitos são o mesmo. É só o contexto que é diferente. Certo? Correto? Os conceitos que nós vamos aplicar aqui são os mesmos das 3 leis de Newton. Correto? Eu vou começar a fazer o exercício aqui desse lado. Se eu ver que o espaço fica pequeno, eu apago do lado esquerdo, tá? Da lousa, e a gente dá a sequência para terminar ele do outro lado, beleza? Vamos lá, vamos à leitura. O bloco A de massa 5 kg, tá aqui, sobe, tá subindo. O plano inclinado na figura abaixo, com velocidade constante de 2 metros por segundo. O coeficiente de atrito entre o bloco A e o plano inclinado vale 0,5. Opa, tem atrito. Tem atrito. Determine a massa do bloco B em kg, dado seno de 37 graus, aqui ele deu, seno de 37 graus 0,6, cosseno de 37, 0,8, eu resolvi colocar porque 37 e outros ângulos diferentes de 30, 45, 60, a gente não tem tabela, então a gente tem que colocar. Bom, alunos, tem atrito, correto? Tem velocidade de subida, o bloco A está subindo. Correto? 5 kg a massa, né? Vamos grifar os dados aí, ó, numéricos. É bom em exercícios de física você grifar com a caneta diferenciada os dados numéricos para você não se perder. Certo? Correto? Então, veja bem. A primeira coisa, a primeira atitude, identificação de forças. Correto? Esse é o primeiro procedimento. Então, aqui no corpo A nós temos tração. Esse fio é o mesmo, então aqui eu tenho tração também. Contrário ao fio aqui, tração, eu tenho em A o peso tangencial de A. E aqui, ó, eu tenho a força de atrito de A. Nossa, professor, que coisa, hein? Tem 2 forças contrárias aí, e mesmo assim, aqui no bloco B você tem a força B, esse peso aqui está puxando tudo isso, pois é, está dando conta, né? Correto? É claro que se eu colocar um caminhão aqui e um carro aqui, o caminhão é mais pesado, né? E aí ele vai vencer atrito, vai vencer tudo ali, pesa toneladas. Maravilha, professor, maravilha. Então, vamos lá, primeiro vamos calcular peso tangencial, que está no papo já, né? Opa, essa caneta aqui não. Vamos usar essa aqui, ó. Peso tangencial de A. O que é o peso tangencial de A? Peso vezes o seno, né? Do ângulo de 37. Massa vezes aceleração da gravidade vezes seno de 37. Então, peso tangencial de A, ó, vai me dar
A massa, quanto que é a massa? 5 kg, 5 vezes 10, que é a gravidade, vezes 0,37, vezes 137, perdão, 137,06. Então aqui 10 vezes 0,6 dá 6 vezes 5, 30 newton. Beleza, né? Beleza. E o FAT? FAT A, Mi, peso normal. Mi, mg, vezes o cosseno de 37, ó, pega lá, o peso normal é o peso gravitacional m vezes g, vezes o cosseno de 37. Quanto que vai dar isso? Quanto vai dar isso, alunos? Aqui está um espaço pequenininho para fazer, vou colocar aqui, ó, FAT A vai ser os valores 0,5, ó, vim aqui, ó, tá? A massa do corpo A é 5, tá? Gravidade 10, cosseno de 37, 0,8. Então eu vou ter como FAT A 10 vezes 0,8 dá 8, vezes 5, 40, 40 vezes 0,5, 20 newton de força de atrito. Eita, professor, maravilha, hein? Então quer dizer que esse peso aqui vai ter que vencer essas duas forças aqui, ó, 30 e 20. Ele vai ter que ser maior que 50 newton para poder arrastar esse bloco A aí, ó, com velocidade constante 2. Não é? Não é verdade? Verdade, né? Então, alunos, não vai caber desse lado, tá? Então, vou apagar ali, daquele lado ali, a gente vai dar continuidade ali, beleza? Vamos lá. Então, vocês entenderam aqui? Primeiro, já calculei peso tangencial e força de atrito, já botei aqui, já, né? Como dava, os dados do exercício possibilitavam que eu calculasse as duas, então já deixei aqui, beleza, bonitinho, são as forças que eu vou usar. Então, agora eu vou apagar do lado de lá e nós damos continuidade no exercício. Vamos lá. Bom, como eu havia dito, tá? Nós não aplicamos nenhum conceito desconhecido das 3 leis de Newton até agora. Tá? Tudo que eu falei para vocês aqui, a gente já tinha feito em aulas anteriores, correto? Agora, ele está pedindo para eu determinar a massa do bloco B. Eu vou usar o bloco B. Correto? Bom, para usar o bloco B, eu vou trabalhar com aquele esquema resultante de B. Peso de B menos tração. Resultante de A. Quem que é resultante de A? Tração menos FAT A mais peso tangencial de A. Ó. Na hora que eu elimino parênteses aqui fazendo a expressão matemática, vai ser FAT A menos peso tangencial de A, correto? Bom, a hora que eu somar as duas resultantes, que é a resultante do sistema e a resultante de A, mais a resultante de B, o que que eu vou ter aqui, estudante? Ó, olha o que eu vou ter lá na hora que eu somo as duas. Eu vou ter a massa do sistema vezes a aceleração, que é igual a quem? Resultante de A, tração menos peso tangencial de A menos FAT A, mais resultante de B. Quem é a minha resultante de B? FAT, a minha resultante de B é peso de B menos tração. Peso de B menos tração. Tração positiva com tração negativa, corta. Então eu vou ter o peso de B menos essas duas forças. Então vai ficar massa de A mais a massa de B vezes a aceleração é igual a peso de B, vou colocar a parte positiva aqui na frente, menos peso tangencial de A, FAT A. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Essa força-peso é o que força o sistema a entrar em movimento, correto? Maravilha? É o que força. Menos as duas forças de resistência, que essas duas forças contrárias aqui, ó, é que resiste esse bloco, faz a resistência para que esse bloco não suba aí, né, em direção à polia. E, professor, então, né, vamos lá, vamos dar sequência aí. Só que,
O bloco, ele sobe com velocidade constante de 2 metros por segundo, velocidade constante. Isso significa que a aceleração é zero. Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme, não tem aceleração. Isso aqui vai ser, então eu vou ter massa de A mais a massa de B vezes zero, olha lá, ó. Peso de B menos peso tangencial de A menos fatiar. Isso aqui tudo dá zero. Olha só como é que vai ficar. Zero é igual ao peso de B menos peso tangencial de A menos fat de A. Isso implica, vamos fazer aqui embaixo para ficar bonitinho. Um peso de B, vou passar esses dois negativos para o lado de lá, certo? Significa um peso tangencial de A mais um fat de A aqui, igual a peso de B. Passei para lá, igual a zero. Só inverter, né? Peso tangencial de A mais fat A. Eita, professor, e agora para eu calcular a massa de B? Simples, vou fazer um giz aqui para diferenciar, para você entender. Quem que é o peso de B? É a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Olha ele aqui, ó. Quem é peso tangencial de A? Já calculamos, 30. E a fat A, força de atrito em A? 20 não, 30, perdão. E força de atrito em A? 20. Então 30 e 20, olha lá, ó. Eu vou ter 30 mais 20, correto? Que maravilha. Massa de B vezes a aceleração da gravidade 10 é igual 30 mais 20, 50. Olha lá, ó. Massa de B é igual a 50 dividido por 10. Então a massa de B vai ser 5 kg, chegando ao resultado do exercício que ele estava pedindo aí, ó. Isso aqui é matemática, tá? Aqui é matemática. Aqui é matemática. O que é física aqui? O que é física no exercício? Identificação das forças, correto? Isso aqui é física. Você saber identificar as forças e tal. Calcular, fazer cálculo, aplicar os conceitos matemáticos, porque isso aqui são conceitos matemáticos. Os conceitos físicos é a lei da ação e reação, lei da inércia, lei da causa e efeito, né? Isso aqui são conceitos matemáticos. Aplicar, montar e fazer. Olha um conceito físico. Se a velocidade é constante, a resultante é igual a zero, não tem aceleração. Isso é física. Olha só que coisa linda. Apesar dele ter me dado a velocidade de 2 metros por segundo, eu nem usei velocidade, como no exercício anterior. No exercício anterior, no primeiro exercício, a gente usou os conceitos da cinemática, né? Usamos a equação matemática de Torricelli, né? Para poder fazer o cálculo e tudo mais. Mas aqui, ó, apesar dele ter me dado a velocidade de 2 metros por segundo, ele poderia nem ter colocado velocidade de 2 metros por segundo e ter dito assim, ó, ele desce com velocidade constante. Não precisava nem dar o valor da velocidade. Por quê? Porque em velocidade constante, o sistema está livre da ação de força. Se está livre da ação de força, aqui é zero, ó. Né? Mas o professor, está livre da ação de força, como é que esse cabo puxa o bloco A? Por ele puxar o bloco A numa velocidade constante, o sistema está em equilíbrio dinâmico. Lembra? Nós temos equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é o corpo parado com velocidade igual a zero. O equilíbrio dinâmico é o corpo em movimento com velocidade constante. Velocidade constante não tem aceleração. Isso é conceito físico. Isso é lei da inércia. Isso é a primeira lei de Newton. Isso, todo corpo livre da ação de força não pode alterar por si só seu estado de repouso e movimento. Correto? Ele está em movimento, velocidade de 2 metros por segundo. Ele não altera essa velocidade por si só, a menos com a força age sobre ele. Isso é física. Isso aqui é matemática. Ó, seno de 30, vamos calcular, vamos botar isso aqui. Calculamos, isso é física. Sabe por que os vestibulares fazem isso? Os vestibulares